E aí eu quero fazer uma pergunta, aqui, fazer um parênteses, né? Claro. O que é espiritualidade? Vamos debater aqui? O que é espiritualidade? Porque às vezes a gente acha que espiritualidade talvez tenha a ver com espírito. Talvez, né? Então, assim, eu não sei, não dá para interagir. Vamos interagir entre nós, né? Como é que a gente pode definir espiritualidade? Porque espiritualidade, na verdade, é uma coisa tão ampla e tão concreta e às vezes abstrata, e aí vem a contradição, né? Porque até dentro das teorias mais materialistas, você encontra a ideia de você, você existir enquanto matéria e buscar as necessidades materiais para sua existência e subsistência, e ao mesmo tempo você tem a ideia do espiritual, que é o campo das ideias, que é o campo das realizações. Para uma visão mais mística, esotérica, ciências ocultas, essa espiritualidade ela entra uma outra forma de pensamento, mas continua dentro dessa ideia das ideias, da abstração. E da onde vem isso? Da onde vem isso? É o espírito? É a alma? É a nossa essência? Quer dizer, cada religião, cada vertente de pensamento filosófico vai levar para um lado. Você pega, por exemplo, espiritualidade sobre a luz das filosofias orientais, você tem uma visão. Você pega dentro do cristianismo apostólico romano, é uma visão. Você pega aqui nas Américas, né, os povos originários, quer dizer, a espiritualidade está muito ligada à natureza, às manifestações e os fenômenos naturais. Mas no fundo, se a gente parar para falar sobre espiritualidade, eu acho que tem a ver com uma ideia de existência e o aprimoramento dessa existência por ela ser uma só, e não dentro de uma caixa de vida que tem começo, meio e fim, né? Então eu acho que dentro dessa visão, e o programa propondo essa ideia do ecumenismo, eu acho que espiritualidade é tudo aquilo que... Aqui é bem raso, mas é só para a gente poder falar um pouco sobre isso. Mas espiritualidade tem uma relação direta com a ideia de um aprimoramento humano, pessoal e coletivo, né? Porque, como a gente conversou aqui, eu creio que quando eu quero o bem do outro, por consequência, está sendo bom para mim também. E eu sempre tive e tenho uma visão de que para eu existir, o outro precisa existir, né? E isso se retroalimenta dentro das relações humanas, né? E por isso tudo que é ruim, inveja, inveja é uma coisa muito ruim, né? Aquela coisa nociva, né? As maldades, seja elas quais forem, é algo que não é a linguagem do amor universal. O que reside na linguagem do amor universal é a solidariedade, o altruísmo, a ideia da ajuda ao próximo, amar a ti como ao próximo como a ti mesmo, na máxima de Cristo. Então, acho que espiritualidade é uma coisa muito profunda. Viver essa espiritualidade é uma coisa muito profunda. E, ao mesmo tempo, eu também acho que isso é muito individual. Por isso que a gente tem que respeitar as pessoas. Para cada um, isso funciona de um jeito. Mas o final do processo, o objetivo é o mesmo, né? Então, eu acho que espiritualidade é uma coisa que a gente precisa ensinar mais as pessoas, no bom sentido, a entender a importância disso em suas vidas, para que elas tenham uma plenitude maior. Porque o material, ele serve para as nossas necessidades primeiras, quanto ser vivo. Eu preciso comer, eu preciso morar, eu preciso ter qualidade de vida, né? Agora, em nenhum momento está falando aqui que eu preciso acumular para ser feliz, né? E, inclusive, tem muita gente que só acumula e que não é feliz. Então, eu acho que quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem milhões de falas que pode, talvez, sintetizar um pouco o que é isso, né? O que é viver uma vida pautada numa busca espiritual, num aprimoramento, né? Então, eu acho que a tua forma de trabalho, a maneira que você conduz a sua vida, está muito dentro desse sentido. Pelo menos é o que eu percebo na tua fala, né?
quiçá o dia onde todas as pessoas, através do seu trabalho, tenham a compreensão de que elas podem fazer algo. E eu acredito que todas as profissões podem fazer uma diferença. Todas. Todas. Eu né? também acredito Todas. nisso. Né? Porque, principalmente no Brasil, que tem milhões de necessidades sociais e que todos nós aqui, independente da nossa religião, ou crença, ou filosofia, nós podemos fazer pelo outro. Né? Você, na tua terapia, eu acho que você pode ter uma cota social. Tem aquele que te paga, porque ele tem condição para poder fazer isso, mas você também pode ampliar isso para 2, 3 atendimentos sociais. Né? Eu acho que todos nós podemos fazer isso de alguma forma. Isso é muito natural, né? Porque às vezes chega até nós, né? Aí vai da minha crença, né? Se chegou até a minha, né? Se o universo trouxe até a minha, a sincronicidade de todas as coisas. Exatamente, que né, eu tenho condição de guiar essas pessoas, né? Então é isso, a gente sente no coração, né? De repente tem pessoas que, né? Enfim, então, isso é viver a espiritualidade, né? Não é por uma obrigação, porque eu tenho que. Não. Né? É porque aquilo faz sentido para mim, né? E a ideia da missão, né, Alex? Eu acho que espiritualidade e entender a causa, né? Por que você está aqui, é fazer com que as coisas tenham sentido. E eu acho que espiritualidade tem muito a ver também, né? Isso é uma discussão de horas e horas e horas e horas, mas espiritualidade tem a ver com fazer sentido também. Né? Sim. Porque quando você começa a entender o sentido da sua vida, por que você está aqui, você cria grandes loopings na sua vida. Né? Igual você mesmo, você tem uma narrativa, você viveu uma situação de violência extrema, aquilo te tocou de tal maneira que você mudou completamente a tua forma de vida. Verdade. Desde profissão, né? Sim. Até a sua prática do dia a dia, né? Eu acho que cada um dentro da sua vida e da sua proporção ali, a gente vive experiências assim que mexem com a gente, né? Talvez a Ana ainda não, porque você é muito jovem, mas você, a gente já passou por isso. Você já deve ter tido, claro, algumas experiências, né? Você é a geração pandemia, né? Quer dizer, a gente também porque a gente também estava vivendo a pandemia, só que numa idade diferente. Sim. Né? A gente, como homens maduros, viver a pandemia é uma coisa. Agora pega uma pessoa que está na transição da adolescência para a idade adulta entrando na universidade. Sim. Quer dizer, o quanto isso impacta, né? Então eu acho que a espiritualidade ela é um alimento diário que é vital para o nosso equilíbrio. E é isso que os estudos mostram. É exatamente isso. É vital mesmo, né? E só que, então olha que interessante, é uma pergunta que você falou, horas e horas falando de espiritualidade, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala, é muito complexo, né? Muito. Só que aí, o que é legal da transpessoal? Porque a gente tem alguns pontos que a gente define o que é. Por exemplo, né? A conexão com o que está além da gente. Tá. Então, quando uma pessoa faz uma oração com fé, isso é conexão. Quando alguém está fazendo um terço, né, e está ali no processo meditativo, está se conectando, é conexão, né? Sim. Quando a gente está né, fazendo uma prática de uma visualização, por exemplo,